O louvor liberta sua fé em Deus. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 117, 1 ao 2. Repetidas vezes, vemos como os salmistas nos exortam a louvar ao Senhor e a dar graças a Deus, porque a palavra de Deus exorta o seu povo a louvá-lo e agradecer-lhe pelos seus benefícios. Porque Deus sabe que o louvor liberta a nossa fé em Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, 1. Nunca poderemos agradecer suficientemente a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por quanto tempo dura a misericórdia de Deus? Para sempre. Quanto tempo é representado por sempre? Pela eternidade. Nossa mente finita não consegue captar isto, mas, pelo menos, sabemos que para sempre abrange tanto tempo quanto precisarmos e ainda mais. O louvor também nos coloca em contato direto com nosso Pai Celeste, porque a Bíblia diz que Deus está entronizado entre os louvores do seu povo. Salmo 22, 3. Deus está entronizado entre os louvores do seu povo. Salmo 22, 33. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Neste versículo, o salmista está nos contando uma verdade vital, e o corpo de Cristo sairá perdendo se a negligenciar. Se o corpo de Cristo realmente compreendesse o sentido desse versículo, todos nós estaríamos continuamente louvando a Deus, pois Ele habita entre os louvores do seu povo. Já que Deus estava entronizado entre os louvores de Israel, por ser este o seu povo, quanto mais Ele está entronizado entre os louvores do seu povo, que nasceu de novo em Cristo. Nós, os crentes, certamente somos o povo de Deus. Se você quer trazer a presença e o poder de Deus para seu meio, a fim de transformar qualquer circunstância ou dificuldade que esteja enfrentando na vida, comece a louvar a Deus continuamente de todo o coração. O louvor é um princípio importante que o corpo de Cristo tem negligenciado, porque os crentes não têm entendido muito bem que Deus se entroniza no meio dos louvores, que Ele habita entre eles. Se, portanto, você louvar a Deus no meio de uma prova ou provação, o seu poder transformará aquela situação. Deus solucionará tudo para você, porque Ele habita no meio dos nossos louvores, e onde Deus está, lá está a vitória. Nosso corpo é o templo de Deus. Lucas 24, 53. E os discípulos estavam sempre no templo, louvando a Deus. Você se lembra que, segundo a antiga aliança, a presença de Deus era mantida no Santo dos Santos. No livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos iam até o templo para louvar e adorar a Deus, porque até aqueles tempos entendiam que ali se achava a presença de Deus. Era para ali, então, que os discípulos iam para louvar a Deus. Você deve compreender que a revelação do Novo Testamento ainda não tinha sido promulgada. Jesus acabara de ser crucificado, ressuscitado e de subir ao céu para sentar-se à destra de Deus Pai. Mas ainda não fora dada a revelação de que o nosso corpo é templo do Deus vivo. Essa verdade ainda não tinha sido revelada e desvendada diante da igreja. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você nasceu de novo, é nova criatura em Cristo,
E se aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia promete que Deus fará dentro de você a sua habitação. Viveremos para Ele e faremos morada. João 14, 23. Quando nascemos de novo, nosso corpo fica sendo o templo ou santuário de Deus, de modo que não precisamos entrar numa igreja feita de tijolos antes de podermos adorar a Deus. Sem dúvida, devemos reunir-nos na casa do Senhor, pois a Bíblia nos exorta a não deixar de congregar-nos. Hebreus 10, 25. Mas nem por isso precisamos esperar até chegar no edifício da igreja antes de podermos louvar a Deus. Nós somos o templo de Deus. Podemos louvar a Deus, adorar onde estivermos. Além disso, a Bíblia diz que devemos bendizer ao Senhor em todo o tempo. E isso significa em qualquer lugar em que estivermos. Salmos 34, 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Para o louvor que sai da nossa boca ser agradável a Deus, precisamos ter certeza de que ele provém sempre do nosso coração e não apenas da nossa cabeça. Tudo quanto fizermos para o Senhor deve provir de um coração cheio de reverência e amor a Deus. Louvor genuíno ou da boca para fora. Por exemplo, o motivo que as confissões de fé não estão funcionando para muitos cristãos é que as confissões das pessoas ficaram sendo pouco mais do que uma gigantesca louvor genuíno ou da boca para fora. Por exemplo, o motivo por que as confissões da fé não estão funcionando para muitos cristãos é que as confissões das pessoas ficaram sendo pouco mais do que uma ginástica na carne. Estão cultuando ao Senhor da boca para fora. Alguns cristãos citam suas confissões de cor ou simplesmente com um exercício mental todas as manhãs. Seu coração ou seu espírito não está envolvido nas suas confissões. De nenhum jeito, maneira ou forma. Estão apenas citando textos bíblicos mecanicamente com a sua cabeça e não com o seu coração. Confissões da fé desse tipo não são pouco mais do que um exercício natural ou mental de repetição. As confissões mecânicas que já não provém do coração do homem não serão de muito proveito, porque deixaram de ser uma expressão da fé que o homem tem no seu coração para com Deus. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com teu coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede e recebestes, e será assim convosco. Você não achará nenhum trecho das Escrituras no qual a Bíblia manda o crente simplesmente citar confissões mecânicas de fé. As Escrituras mencionam especificadamente crer com o coração e confessar com a boca. Romanos 10, 9, 10, Marcos 11, 23, 24. Se o coração ou o espírito do homem está envolvido, a confissão é uma experiência espiritual. Se somente a boca está envolvida, a confissão fica sendo um mero exercício mecânico e mental. Precisamos guardar-nos sempre de levarmos
as coisas de Deus para a dimensão meramente mental. Vou fazer outra declaração que talvez lhe pareça surpreendente. Você lê a palavra de Deus com um coração cheio de reverência por Ele, porque o ama bem como a sua palavra, ou a lê como dever, como algo que está obrigado a fazer. Se ler a palavra como esta atitude, preciso ler tantos capítulos na palavra hoje, de modo que vou me apressar para terminar a tarefa. Está perdendo seu tempo e tirará pouco proveito da palavra de Deus com uma atitude assim. Você só dá a fim de receber? As mesmas verdades aplicam-se às nossas dádivas, doações, contribuições e presentes. O que importa é a atitude com que damos alguma coisa, quer se trate do nosso dinheiro, do nosso tempo ou dos nossos talentos. Algumas pessoas fazem ofertas visando as recompensas e nunca vão receber nenhum pagamento da parte de Deus, porque estão com atitude errônea no coração. Devemos querer dar ao próximo porque Deus nos tem abençoado tão grandiosamente e nossa oferta deve ser feita com o coração que deseja abençoar o próximo. Quando seu coração estiver movido, quando seu único motivo ao fazer uma doação é receber uma bênção para si mesmo, você está dando seu presente com a atitude errônea. Nunca ofereça nada com o mero intuito de ganhar mais em troca. Sem dúvida, você poderá reivindicar as promessas que Deus dá a quem contribui com o coração alegre, e a palavra de Deus operará em favor de quem tiver a atitude certa com as suas doações. Mas não contribua visando o propósito de ganhar uma bênção, contribua visando ser uma bênção para o próximo. Quando faço a minha oferta, tenho o costume de dizer a Deus: Senhor, graças te dou porque a palavra de Deus vai funcionar em meu favor, porque estou contribuindo em obediência à tua palavra. Mas mesmo se as escrituras não me prometessem alguma recompensa em troca da minha contribuição, ainda te daria. Pai, estou oferecendo a ti por causa de tudo quanto tens feito por mim. Perceba a diferença. O que importa a Deus é o motivo do nosso coração. Um desses motivos é sermos uma bênção ao próximo como atitude de gratidão a Deus, mas o outro motivo é simplesmente buscar com egoísmo mais bênçãos para nós mesmos. Há uma distinção não muito visível entre darmos com o motivo certo e darmos só para ganhar alguma recompensa. Assim, como em todas as demais coisas, existe essa linha divisória tão delicada, e ela tem que ver com o motivo. Aquela linha divisória delicada existe em tudo quanto fazemos, e para agradarmos a Deus, sempre devemos manter os motivos certos. Satanás, o inimigo da nossa alma, gostaria muito de nos empurrar até o lado errado daquela linha divisória e nos levar a fazer as coisas com atitude e motivo errôneos. Mas não importa quanto Deus deseja nos abençoar, nada poderemos receber dele se não forem certas as nossas atitudes e motivações. Um dos benefícios que recebemos do louvor é que, à medida que passarmos períodos de tempo com nosso Pai Celestial, aqueles motivos impuros e atitudes errôneas desaparecerão. A misericórdia de Deus dura para sempre. Além disso, o louvor libera o poder de Deus em nosso favor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106:1. Desde a infância sempre tenho ouvido essas palavras faladas pelo meu pai, reverendo Kenneth E. Hagin.
quando eu era menino, não compreendia alguns dos princípios da palavra de Deus que agora compreendo, no tocante ao desejo de Deus de suprir as nossas necessidades. E às vezes, nas situações de aperto financeiro, quando parecia que tudo estava saindo errado e que não iríamos vencer o problema, tenho visto meu pai levantar os olhos ao céu, dizendo: Te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. E então continuava sua caminhada na vida como se não estivesse problema. Meu pai tem sido uma demonstração da vida de louvor, mesmo quando as circunstâncias parecem desoladoras, e através dessa sua vida de oração tenho visto o poder de Deus liberado na nossa vida de modos sobrenaturais. O poder de Deus é liberado através do louvor. Os pais sabem como é gostoso receber louvores e agradecimentos dos seus filhos por algo que eles tenham dado. Nosso Pai Celestial é nosso Deus, mas Ele também é nosso Pai. Creio que quando seus filhos começam a louvá-lo com o coração sincero, Ele abre as janelas do céu, por assim dizer, para suprir as suas necessidades, simplesmente porque estão louvando-o com motivos corretos. O louvor é apropriado, é bom e justo louvor a Deus e lhe dar a glória devido ao seu nome. Salmo 113, 3. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto bíblico indica que, desde a hora em que o sol se levanta até o pôr do sol, desde a manhã até a noite, devemos louvar o nome do Senhor. Refere-se, portanto, a uma atitude de louvor. Não é verdade? Nossa vida deve refletir uma atitude perpétua de louvor. Nos tempos antigos, todos acordavam com o levantar do sol e iam para a cama com o pôr do sol. Esse texto bíblico, portanto, está nos mandando louvar ao Senhor durante o dia inteiro. O louvor é a maneira mais fácil de remover montanhas e vencer dificuldades. O louvor tirará seus olhos do conflito e as fixará no vencedor. Quando você se sentir deprimido, desolado ou desanimado, deverá imediatamente louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106. O louvor nos enaltece a outra dimensão na graça de Deus, em que a nossa atenção já não se focaliza no dilema, mas somente em nosso libertador, o Senhor Jesus Cristo. O problema com a maioria das pessoas é que fixamos a nossa atenção nas nossas circunstâncias, provas ou provações, mas é de Deus que vem o nosso socorro, de modo que devemos estar olhando para Ele e não para as nossas circunstâncias. A derrota vem a nós quando enfocamos continuamente os nossos olhos e a nossa atenção nas circunstâncias. Quando, por exemplo, Pedro estava andando por sobre a água em direção a Jesus, mas tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, o vento e as ondas fazendo muito ruído ao seu redor. Então, que começou a afundar. Mateus 14:30. Mas, enquanto Pedro mantinha os olhos fitos no Senhor, não importava o que acontecia em derredor, não podia fracassar. Quando você entrega a sua situação a Jesus, o louvor ajudará a manter os seus olhos focalizados nele, no mestre de todas as situações, e não se fixar nas circunstâncias. Quando deixar seus olhares firmados no mestre de todas as situações, não existe possibilidade de fracassar. O louvor ajuda a refrear a carne. Ocasionalmente eu jogava golfe e às vezes, depois de errar,
atacada, perdia a calma. Sabia que assim não agradava ao Senhor e logo descobria como vencer o problema. Ao invés de ficar nervoso cada vez que errava, começava a cantar louvores ao Senhor. Depois de aprender a fazer isso, ao invés de ficar zangado, saía do campo de vez em quando, cantava "Quão bondoso amigo é Cristo", ou louvando a Deus de outras maneiras. O louvor ajudava-me a refrear o meu gênio e a manter a minha carne debaixo do domínio do meu espírito. Se você está tendo problemas com mau gênio, logo que notar que seus nervos estão ficando tensos, comece a louvar a Deus. Louvar a Deus é uma maneira de manter a carne debaixo do domínio do seu espírito. Louvar a Deus ajuda-nos a vencer emoções negativas que talvez procurem dominar-nos. Louvar a Deus ajuda nosso espírito a manter o domínio e a evitar que nossa carne ou nossas emoções assumam o controle. O louvor fixa nossos olhos em Jesus e assim deixamos que Ele nos livre das circunstâncias. E quando você dedica tempo aos louvores a Deus, usualmente descobrirá que o problema que parecia tão grande não demora para desaparecer na luz da presença de Deus. Louvar a Deus no meio de qualquer situação encoraja a nossa fé e nos capacita a nos colocar por cima de qualquer problema ou circunstâncias, seja qual for. O louvor impede que fiquemos presos nas complexidades do problema e nos ajuda a ficar nos laços do amor de Deus. Às vezes, por exemplo, você terá que tomar posição pela fé e esperar a resposta durante certo período de tempo. A solução nem sempre se manifesta num só dia, numa semana ou mês. Você vai precisar ficar firme na fé, não olhando para a direita nem para a esquerda para ver as circunstâncias, mas somente para frente, diretamente para Deus. O louvor capacita-o a tomar aquela posição firme da fé e a permanecer na fé, crendo em Deus para lhe dar a resposta. Enquanto está esperando pela fé que Deus responda a sua petição, não se deixe ficar amarrado pelas circunstâncias. Quando a resposta não se manifesta imediatamente, é fácil entrar em pânico e pensar que Deus não escutou a sua oração ou que Ele não está operando em seu favor. Se, por exemplo, estiver sem dinheiro, ficará mais fácil ver todas as contas a pagar do que ver as promessas de Deus. Mas, entre o momento de orar e o momento de ver a sua resposta, não fique mais frouxo na fé. Deus está operando em seu favor, mesmo se não perceber sinais dessa operação. É nesse período que você deve louvar ainda mais a Deus, pois assim Deus põe à sua disposição uma medida maior do seu poder. Quando aprender a louvar a Deus em todas as situações, em todas as provações, ficará fortalecida a sua fé na palavra de Deus. Romanos 4, 20, 21 diz que Abraão foi fortalecido na fé enquanto dava louvores e glória a Deus. O louvor irá mantê-lo com os olhos firmes no autor e consumador da sua fé. Hebreus 12, 2. Além disso, firmar-se na palavra de Deus e louvá-lo pela sua vitória antes de ver a sua resposta é a única solução real pela fraqueza e pela ansiedade. Certifique-se de que guardou a palavra de Deus no seu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A única maneira de ter fé para se manter firme é por meio de escutar a palavra, meditar sobre a palavra e guardar a palavra no seu coração, no seu espírito. Depois, já tendo guardado a palavra de Deus no seu coração,
Comece a falar a palavra e louvar a Deus, porque Ele é a força da sua vida. Salmos 27:1. E Ele o levantará a uma saída feliz. Louvado seja Deus, porque com Ele ao seu lado ninguém poderá estar contra você. Romanos 8:31. Aproximar-se de Deus com plena fé e confiança na sua palavra e com louvor sincero, proveniente do coração, e a única solução real para aqueles sentimentos de ansiedade e de fraqueza que todos nós experimentamos de vez em quando. Quando louvar a Deus, suas tristezas serão transformadas em alegria, suas derrotas em vitória, suas fraquezas em fortaleza e suas tragédias em triunfo. Salmo 43:5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Andando no louvor. Aprenda a andar todos os dias na vida de louvar a Deus. Andar na vida de louvor é andar na vitória. Não deixe passar um só dia sem erguer a sua voz em louvor ao Senhor. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmos 34:1. Além disso, louvar a Deus é ser praticante da palavra. Tiago 1:22. E a Bíblia diz que o praticante da palavra será abençoado em todas as suas obras. Tiago 1:25. Considere outra coisa. Jesus já derrotou o inimigo na cruz do Calvário. A vitória já foi ganha para você em todas as circunstâncias, em todas as provações e em todas as provas que você poderá chegar a pensar na vida. A Bíblia diz: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Salmo 65:1. Em outras palavras, agora depende de você, como crente, passar a louvar de tal maneira que a sua vitória, que Jesus já conquistou para você no Calvário, se manifeste em todas as áreas da sua vida. Resolva que vai louvar ao Senhor em todo o tempo e no meio de todas as situações, sempre sabendo que os louvores da sua boca trarão o triunfo do sucesso que você tem esperado. Na realidade, seu louvor, bem como sua obediência à palavra de Deus, determinam se vai atingir os seus alvos na vida e até onde no caminho para o sucesso em Deus você vai chegar. Quer sucesso? Quer a cura? Quer a vitória? Quer a sua necessidade sejam atendidas? Quer receber da parte de Deus aquilo que seu coração deseja? Comece a louvar e glorificar a Deus pela sua grandeza e pela sua bondade para com você e pela sua fidelidade à sua palavra, ao invés de engrandecer o seu problema. Comece a louvar a Deus, porque Ele já lhe tem concedido a sua herança em Cristo. Quando começar a louvar e a agradecer a Deus pelas provisões na sua palavra, as bênçãos que você deseja da parte de Deus tornar-se-ão uma realidade na sua vida, e verá com seus próprios olhos como virão à existência. Quando louva a Deus, Ele transforma as suas fraquezas em fortalezas e os seus fracassos em triunfo. Tudo depende de você. Deus já fez a sua parte, porque já enviou Jesus para derrotar o inimigo. Satanás agora é um inimigo derrotado. É por isso que a sua vitória passou a depender de você, porque Cristo já a ganhou para você na cruz. A partir de então, só lhe falta aplicar a si mesmo a palavra de Deus. Agora você determina mediante a sua boca se vai ou não vai receber a sua vitória. Deuteronômio 30, do 11 ao 14 e 19. Romanos 10, 6, 8.
Resolva no seu coração que encherá sua boca continuamente com os louvores a Deus. O louvor da alegria. O cristão não deve se deixar dominar pelos seus sentimentos. Por outro lado, quando começa a louvar a Deus, surgem os sentimentos de gozo e de alegria e o seu espírito é encorajado. Louvar a Deus tem a capacidade de deixar o poder de Deus atuante no seu íntimo e a alegria no Senhor começa a borbulhar. As circunstâncias externas não produzem a alegria. A alegria tem que brotar de dentro de nós. E a Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. O louvor libera a alegria do Senhor na sua vida. E aquela alegria começa por dentro, no seu espírito, e flui até o lado de fora, onde se vê no seu rosto. Você já experimentou a alegria de cantar hinos de louvor ao Senhor? Se não conhecer um cântico de louvor, Deus vai lhe dar um mediante o seu espírito e descobrirá que à medida que louvar a Deus, muitas bênçãos começarão a acontecer através de você, em você e com você. O corpo de Cristo ainda não tem aproveitado devidamente esse recurso e benefício que o poder do louvor libera na nossa vida. Pensamos que entramos no âmbito do poder e da glória de Deus, mas na realidade mal começamos a penetrar em todas as bênçãos que Deus tem para nós nesta vida. Acredito que o corpo de Cristo não compreendeu plenamente o poder que o louvor libera na vida do crente. Se os tivesse consciência disso, acho que estariam louvando a Deus de manhã, de tarde e de noite. Quando, por exemplo, o inimigo se levanta contra nós como torrente impetuosa, veremos que, se aprendermos a louvar a Deus, Satanás fugirá de nós, aterrorizado. Tiago 4:7. Satanás já sabe que ele é um inimigo derrotado, mas às vezes nos agimos como se soubéssemos disso e nada existe que mais rapidamente mandará Satanás sair fugindo e trará para o cenário a hoste angelical e o poder de Deus do que louvá-lo. Se quiser um relacionamento mais íntimo e estreito com Deus, aprenda a louvá-lo em todas as ocasiões, seja qual for a situação. O louvor o transporta para o âmbito em que pela fé vê Deus operando em seu favor, e o louvor o introduz na presença de Deus. E assim a dúvida, a incredulidade, a depressão e o medo precisam fugir quando você está na presença de Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas não posso louvar a Deus sempre quando quero. Não posso louvá-lo no emprego. Mas o estilo de vida do louvor ao qual me refiro não exige necessariamente que você louve a Deus em voz alta. E às vezes nem é necessário que você louve audivelmente. Sem dúvida, às vezes você é ajudado quando fica a sós com Deus e proclama o seu louvor com voz audível e com ousadia. Às vezes é bom ir para algum lugar onde pode ficar a sós e gritar em voz alta: louvado seja Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas você também pode adorar a Deus no seu coração, sem pronunciar uma única palavra. Você pode estar no meio de uma multidão de pessoas e louvar a Deus no seu coração com toda a alegria, sem ninguém tomar conhecimento disso. Você pode ter na sua vida vitória do tipo que nunca experimentou, se aceitar o que Deus disse na sua palavra e começar a louvá-lo de antemão pelas respostas das quais necessita. A Bíblia, nosso livro de louvor. A palavra de Deus é o nosso livro de louvor. A razão por que muitos cristãos não sabem louvar a Deus é porque não sabem
o que está no livro. Alguns cristãos, por exemplo, não sabem o que está na Bíblia, porque gastam todo o seu tempo escutando fitas e não leem a Bíblia. As fitas de ensino cristão têm seu valor, mas nunca lhes servirão de substituto para ler a palavra de Deus. Nada pode substituir a vantagem de colocar a palavra de Deus no seu coração, por conta própria, mediante o estudo cuidadoso e a meditação, e mediante a comunhão com Deus na sua palavra. O salmista disse: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. É quase impossível guardar a palavra no seu coração sem ler a palavra de Deus. Você não poderá guardar a palavra no seu coração de modo adequado só por meio de escutá-la gravada em fita. Você pode reter alguma parte da palavra assim, mas estudar a palavra em fita cassete nunca substituirá a leitura da Bíblia que você mesmo faz. Esse ler a Bíblia e também a citar ativamente retém mais da palavra de Deus do que por meio de escutá-la passivamente nas fitas. Os educadores nos dizem que retemos mais aquilo que vemos e depois dizemos do que quando apenas ouvimos. Na realidade, os professores agora estão descobrindo que o modo eficaz de instruir crianças mais jovens é mostrar-lhes uma palavra e então ensinar-lhes a pronunciá-la, sílaba por sílaba. Dessa maneira, as crianças a veem, a pronunciam e a palavra fica indelevelmente carimbada naquele computador que Deus tem dado a cada um de nós, o cérebro. Se, portanto, você quiser descobrir como louvar a Deus de modo mais eficaz, leia a palavra de Deus por conta própria, medite na palavra de Deus e semeie no seu coração. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. As Escrituras encorajam nosso coração e até nos ensina porque devemos agradecer a Deus, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, não somente parte do tempo, não na base do tempo, mas sempre. Deus sempre nos leva a triunfar em Cristo. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está encontrando situações e circunstâncias impossíveis na sua vida? Existem montanhas que não consegue transpor e impossibilidades que não consegue contornar? Esse versículo lhe promete a vitória, independentemente das circunstâncias, porque você sabe o que a palavra de Deus diz. Poderá marchar vitoriosamente pela vida, cantando os louvores a Deus. Descubra o que a palavra lhe diz a seu respeito, de modo que possa dizer a mesma coisa que a palavra diz. 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O inimigo, Satanás, anda solto como o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4. A Bíblia diz que Satanás anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, 1 Pedro 5:8. Satanás não se importa com quem você é, com a sua atividade, nem com o seu nome. Seu único propósito é destruir e devorar a quem ele puder. João 10:10. É triste dizer que Satanás devora um número demasiado de cristãos porque não sabe quem são em Cristo e quais são seus direitos e privilégios como co-herdeiros em Cristo.
O diabo tem embalado outros cristãos até dormirem como se estivessem no berço da complacência. Acomodaram-se com aquilo que já têm e são em Deus. Sem dúvida, tem falado a respeito daquilo que o Senhor tem feito por eles. Mas quando você lhes pergunta quando tiveram sua experiência mais recente da vitória em Deus e da alegria de viver para Jesus, descobre que foi muito tempo. Avance firme em Deus. Deveríamos estar continuamente experimentando vitória em Cristo, dia após dia, e na realidade devemos esquecermos do passado, tanto as partes boas quanto as más, a fim de podermos concentrar a nossa atenção em prosseguir para o alvo da sabedoria e da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Você pode sem dúvida usar as vitórias que já ganhou em Deus como memorial, como lembrança contínua da capacidade de Deus para livrá-lo. A partir daí, pois, avance com firmeza para novas vitórias em Cristo. Não há tempo para ficar parado, falando das suas vitórias e triunfos do passado. Não faça uma pausa agora para festejar sua vitória, porque enquanto você festeja, Satanás está planejando seu próximo ataque nesta vida. Nesta vida estamos numa batalha, mas sabemos, graças a Deus, que Satanás já é um inimigo derrotado e que em Cristo recebemos a vitória em todas as circunstâncias. Não paremos para celebrar as nossas vitórias, se isso nos impede de prosseguir para nossas vitórias em Cristo. Decididamente, precisamos louvar a Deus com um coração cheio de gratidão pelas vitórias que Ele tem nos dado, mas devemos sempre continuar avançando em Cristo. Virá o dia certo para festas de celebração, mas por enquanto vamos continuar louvando a Deus e conquistando mais regiões do território do diabo, pois em algum dia destes Deus Pai vai olhar para seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e vai dizer: Filho, vá trazer meus filhos para casa. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá nos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Naquele dia, vamos ter uma celebração de vitória. É então que teremos tempo para fazer uma pausa suficiente para festejar. Não diminua a velocidade da sua caminhada com o Senhor. Não seja tardio na sua obra de conquistar terreno para o Senhor e de livrar os cativos. Continue louvando a Deus e avançando para frente. Nunca seja lerdo na caminhada com o Senhor, porque o inimigo está procurando a quem devorar. E, francamente, aqueles que se sentem satisfeitos consigo mesmos são presa fácil para Satanás, um alvo fácil para os seus ataques. Além disso, há ocasiões em demasia nas quais, enquanto nós, os cristãos, fazemos uma pausa para nos parabenizar uns aos outros e juntos compartilharmos das nossas vitórias, Satanás está muito ocupado tentando destruir os nossos irmãos e levar o mundo ao inferno. Mas Deus sabe que não temos tempo para celebrar festas de vitória aqui embaixo. Precisamos alcançar os perdidos. Aqueles que não têm Deus estão morrendo no pecado. O mundo tem necessidade desesperada de ouvir a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, é para isso que temos nossa vida. Graças a Deus pelo bem-estar e
pelos muitos benefícios que Ele nos tem concedido. Graças a Deus pelos nossos direitos, segundo a aliança, e pela nossa redenção em Cristo. Graças a Deus porque Ele tem curado o nosso corpo e nos libertado. Tudo isso faz parte do Evangelho, mas também nascemos de novo e fomos colocados na família de Deus a fim de glorificar a Ele e também para sair e conquistar almas para o reino de Deus. Precisamos estar cuidando dos negócios do nosso Pai. Lance mão daquela mesma fé que você aprendeu a fim de receber a abundância ou a cura e comece a louvar a Deus e crer nele para as pessoas serem conquistadas para o reino. Exerça sua fé para as pessoas virem para o reino de Deus. É essa a suprema bênção desta vida cristã. O coração de Deus anseia por pessoas para amar. Graças a Deus por todos os benefícios que Ele tão grandiosamente nos outorga. Creio que Deus deseja o bem-estar para o seu povo. 3 João 2. Nunca vou acreditar que Deus deseja que seus filhos sejam reduzidos à indigência e a sofrimentos e dores. O Evangelho não é assim, mas a minha alma arde com zelo para sair e conquistar o reino do diabo pela força, a fim de libertar os cativos e trazer as pessoas do reino de Deus. O poder de Deus para libertar. É possível que você nunca tenha experimentado o poder de Deus para libertar no meio das circunstâncias contrárias, mas vai experimentá-lo à medida que começar a louvar a Deus de todo o seu coração e se firmar na sua palavra. O livramento que você tem buscado da parte de Deus durante tanto tempo lhe virá à medida que busca com diligência a face de Deus. Ele dá glória, louvor e honra. Aqueles desejos profundos que Deus tem colocado no seu coração vão ser concretizados à medida que você começar a entrar na presença de Deus com a sua palavra e tendo nos seus lábios os seus louvores. No seu caso, pode ser que as bênçãos divinas estejam apenas aguardando que dê louvores, que demonstre a sua fé em Deus e na sua palavra. Deus está querendo levá-lo a tirar do problema o seu enfoque e focalizar a sua atenção nele. Pode ser que você tenha endurecido o coração por causa das circunstâncias difíceis que tenham procurado enredá-lo e que quase tenha desistido, mas quando aproveitar o poder maravilhoso do louvor a Deus, as bênçãos de Deus serão transmitidas abundantemente para a sua vida.